Bom dia a todos, aqui é a professora Cíntia Mello e hoje nós teremos a nossa primeira aula do curso de Introdução ao SPSS. E para começar o SPSS, vamos antes falar um pouco de estatística e iniciar pela pergunta que todo aluno de psicologia faz quando chega na primeira aula, na primeira disciplina de estatística. Por que estatística em psicologia? Vamos fazer primeiro uma breve reflexão. Você já deve ter tido a curiosidade de verificar o currículo, a grade curricular do seu curso na universidade, na faculdade que você estuda? Se sim, você deve ter percebido que, a depender da faculdade, pelo menos uma disciplina de estatística você terá que cursar. Independente de qual é a faculdade, hoje os cursos de psicologia possuem pelo menos uma disciplina de estatística. E aí a gente já sabe o que é que se pensa, né? Poxa, eu já escolhi psicologia já para ter que fugir da matemática e das disciplinas das exatas, né, Cíntia? Aí é golpe baixo. Mas é fato, 10 em cada 15 graduandos em psicologia odeiam a simples ideia de ter que lidar com números e fórmulas novamente na faculdade. Mas vem o alívio. Estudar estatística não é um bicho de 7 cabeças, nem um monstro do armário, e você pode ver que dá para sobreviver a essas disciplinas de estatísticas. E mais do que isso, dá para ver a utilidade e a aplicabilidade da estatística na psicologia e sair das disciplinas de estatística e de SPSS com um conhecimento sólido e, de fato, aplicável. Mas porque toda essa aversão, a gente como professor fica se perguntando por que todo aluno tem tanta aversão à psicologia. E aí a gente pode formular algumas hipóteses, né? Como boas pesquisadoras, podemos pensar em hipóteses. Primeiro, que o maior culpado disso não são os alunos, e sim os docentes, que nem sempre conseguem desmistificar alguns preconceitos que existem ao redor da estatística e, principalmente, não conseguem mostrar uma estatística aplicada. Muitas vezes são estatísticas com teorias e fórmulas, nem sempre é perceptível ao aluno o que isso tem a ver com a minha vida e como isso eu vou utilizar na minha carreira. E a gente vai tentar desmistificar um pouco isso nessa disciplina. Então, vamos começar desmistificando algumas crenças. Primeiro, estatística não é matemática. Estatística, além de não ser matemática, ela nem sequer é um ramo da matemática. É óbvio, a matemática faz parte do estudo da estatística, mas não é fundamental na estatística saber matemática. Por exemplo, quando eu penso no engenheiro, ele precisa saber matemática, ele vai fazer alguns cálculos básicos, mas isso não quer dizer que a engenharia é um ramo da matemática. A mesma coisa acontece aqui com a gente. Uma lógica parecida, né, vai acontecer aqui. A matemática é, na verdade, uma ferramenta que se utiliza para a formalização das ideias estatísticas. A matemática somente passa a ser imperativa para o campo da estatística quando o objetivo é desenvolver teorias estatísticas. Mas aqui no nosso caso, não. A gente requer uma ideia básica de matemática e nada de conhecimentos profundos sobre a matemática. Segunda, para que estudar estatística, Cíntia? Que é a pergunta que eu sempre me faço. Quando a gente não sabe o porquê de algum evento ou acontecimento, o nosso sistema cognitivo já se sente logo atrapalhado, não funciona direito, a gente já cria pré-conceitos ou conceitos prévios sobre aquilo, né? E a gente acaba não funcionando direito. O próprio Ausubel, né, que é um teórico da aprendizagem, defensor da aprendizagem significativa, ele já fala que se eu não sei o porquê de algo, para que algo serve, qual a conexão disso com os estudos na psicologia, não é estimulante aprender. Então eu preciso sempre saber, mas afinal de contas, para que eu vou estudar estatística? Essa pergunta pode ser respondida sobre duas perspectivas, sobre o cotidiano e sobre a psicologia. Gente, por onde quer que eu olhe ou escute, um jornal que eu assisto, uma revista que eu leio, um livro que eu vou ler, um artigo científico que eu vou ler, sempre tem estatísticas. Por exemplo, o número de carros vendidos no país aumentou em 30%.
O dólar teve alta de 0,84%, a taxa de desemprego atinge hoje 6,5%, as ações da Telebrás subiram 1,6%, resultados do carnaval no trânsito, 145 mortos, 2.430 feridos. Tudo isso, gente, é estatística e a gente lê isso constantemente ou escuta isso constantemente no nosso dia a dia. E as representações constantemente são visualizadas em psicologia também, tá? O DSM-5 ele apresenta que o diagnóstico de depressão ou qualquer outra patologia tem que ter 5 ou mais sintomas. Ele diz quais são os sintomas ou quantos sintomas tem que ter. A prevalência de bulimia é de 95% em mulheres. De acordo com a escala de Beck, a depressão moderada apresenta 20 a 28 pontos de um total variável de 0 a 63 pontos. E são os números que eu preciso entender, ou pelo menos compreender, e é estatística, tá? As crianças apresentam uma correlação positiva de P menor do que 0,05 e R igual a 0,218. Nossa, falei grego. Mas isso tudo a gente vai compreender no nosso curso de estatística. Um conteúdo que é essencial para nós psicólogos, por alguns motivos. A estatística, porque ela é uma ferramenta importante no tipo de metodologia que se utiliza na construção de conhecimento em psicologia. A gente tem aí pesquisa quantitativa, a gente tem escalas, a gente tem testes psicológicos, que uma parte deles utiliza de estatística na sua construção, validação, e a gente precisa entender um pouco de estatística para compreender. Inclusive, vários artigos científicos hoje, dessas pesquisas quantitativas, utilizam dessa estatística, e eu preciso entender, até para que eu entenda os resultados, para que eu seja um sujeito crítico sobre aquilo que eu leio e a validade daquilo que eu leio também. Se você pretende ser pesquisador, por exemplo, o conhecimento de estatística é essencial nessa pós-graduação que você vai fazer. Se você quiser conhecer o multimétodos que abre-se dentro da vida em pesquisa. Nós, psicólogos, estudamos comportamento humano, que é variável, e a estatística é a ferramenta que nos ajuda a compreender de maneira sistemática essa variação. Então, esses são alguns dos motivos que a gente tem para entender um pouco estatística em psicologia. E por fim, gente, estatística não é prova cabal. Essa é uma outra desmistificação que a gente precisa fazer. É muito comum a gente encontrar pessoas que acreditam que a análise estatística é uma maneira de provar, como uma prova absoluta do resultado das coisas. E na verdade a estatística é uma simples ferramenta que ajuda a compreender a variação de algumas coisas. Ela não explica essa variação e nem prova a causa dessa variação. A estatística apenas nos ajuda a entender até que ponto a variação que vemos entre alguma coisa é uma variação normal, que é esperada, é uma variação surpreendente. A estatística simplesmente nos ajuda a localizar essa variação inesperada. No entanto, ela não faz o nosso trabalho. Então, eu sempre falo muito para os meus alunos, por exemplo, em pesquisa quantitativa, que entre os meus dados numéricos e os meus sujeitos, os meus resultados, existe um sujeito pensante. Então, a estatística ela me dá indícios, mas a compreensão do que significa aqueles números, do que significa aquele resultado, perpassa por um pesquisador, por um sujeito pensante. Um exemplo disso, se você pega um copo de café com leite e diz, é impossível dizer quem veio primeiro, o café ou o leite, e a gente faz um teste e diz, olha, Joãozinho, você vai descobrir aqui quem apareceu primeiro, o café ou o leite nesse copo. E aí você diz, a gente tem uma hipótese, né, de ver se o Joãozinho pode adivinhar. E aí, para testar é simples. Vamos fazer um copo de café com leite, sem que ele saiba, e perguntar para ele, e aí, quem eu botei primeiro, café ou leite? Na primeira vez ele pode acertar, e aí eu já posso dizer, Cíntia, que isso é prova de que ele pode adivinhar? A gente, não, ainda não, né? Pode ter sido um chute. E aí a gente faz a segunda vez, mais 2 vezes, e aí eu posso dizer, ainda não. Se ele fizer 100 vezes, Cíntia, e acertar 97, e agora? Isso pode provar que ele acerta, que ele é capaz de acertar? Ainda não, gente. Eu tenho uma certeza de que você vai estar coçando ali a cabeça e dizendo, aí tem coisa. Se ele acertou 97 vezes, alguma coisa tem aí, né? Nessa capacidade dele de ele conseguir acertar alguma coisa. A ideia de estatística é basicamente essa, é te ajudar a perceber que aí tem coisa,
O seu trabalho como intelectual, que ao ver esses números, você levantar hipóteses sobre o que é que pode ser e testar essas hipóteses, assim como a gente fez com um copo de leite com café. No final, você não pode provar nada, mas fica ou não intrigado por esse fenômeno acontecer e quais são as causas dele acontecer. Alguns casos clássicos de relação espúria retratam bem essa ausência de certeza absoluta por causa da estatística, né? É um caso clássico aí que a gente tem, que é quando diz assim, o número de sorvete consumido na praia é tão grande quanto aumenta significativamente com o aumento de número de afogamentos, né? E aí a gente diz, não, esse estudo é um clássico que aconteceu em 1940, um estudo correlacional, e a gente diz assim, mas será que sorvete gera afogamento? E aí, na verdade, a gente descobre que o que, na verdade, ocasionava maior número de afogamentos era porque era verão. E no verão também há maior consumo de sorvetes, né? Pobreza leva à criminalidade é um estudo que antigamente era aceito, mas era descuidado, que é mostrar a correlação entre pobreza e criminalidade. Né? Será que ao nascer pobre, a pessoa é determinada como um delinquente ou como alguém que tem atos delitivos? Ou seria uma série de outras variáveis que pertencem a ambos os contextos, né? Que gera pobreza e que também está no contexto de pobreza e que também gera criminalidade. Então a gente percebe aí que nem sempre a estatística é uma verdade absoluta, tá? Então, gente, foi uma apresentação bem rápida, mas era apenas para dar as boas-vindas e a gente ver que não é tão aterrorizante esse caminho que a gente segue aí de compreensão de estatística e de SPSS na psicologia. Um abraço a todos, até a próxima.